Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nessa manhã de domingo ou outro dia da semana, não sei quando você vai ter acesso a esse vídeo, a essa aula, mas de qualquer forma você vai ter a certeza de que é um prazer maravilhoso estar com os irmãos nesse momento, trazendo aqui, compartilhando com os irmãos a lição da EBD, lição 6, que tem por título Quando a diversidade é a falta de reconhecimento. O professor Luiz Matos me fez esse convite e eu aceitei de pronto, sabendo que é maravilhoso poder falar da palavra do Senhor e compartilhar os ensinamentos que Ele tem nos dado. Para tanto, a gente vai começar esse nosso dia, essa nossa manhã, essa nossa lição com uma oração. E eu peço que você me acompanhe no lugar onde você estiver. Talvez você esteja aí sentadinho na sua sala, vendo na sua TV, ou então você esteja nos seus afazeres domésticos, ligando o seu celular e acompanhando através do YouTube. Mas, de qualquer forma, nós vamos parar um momentinho, se você estiver em movimento, trabalhando, ou se você estiver sentadinho, nós vamos nos concentrar nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus e orar, pedindo a Ele o discernimento e pedindo a Ele a sabedoria necessária para a gente poder aprender mais dEle nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de aprender da Tua Palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a nossa vida, que facilite o nosso entendimento sobre aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda nesse momento. Abençoe-nos, ó Deus, e que as lições aprendidas sirvam de lição para a nossa vida e sirvam também, Senhor, para que a gente possa abençoar outras vidas. Cuida de nós, ó Deus, das nossas famílias, nos livra de todos os males e perigos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então, quando a diversidade é a falta de reconhecimento? Hoje a gente vai abordar dois assuntos: a diversidade e a falta de reconhecimento. Você, com certeza, que vem acompanhando aí as lições que a gente tem, as lições da EBD desse trimestre, tem ouvido a palavra diversidade durante todo esse tempo. Pelo menos as 5 lições anteriores a gente tem falado sobre isso, até porque é o tema do trimestre. Quando a gente fala sobre a diversidade nada mais é do que uma barreira, um empecilho, algo que dificulta a sua chegada ao objetivo, ao propósito. Ou seja, é algo inoportuno, é algo que te traz tristeza, que te traz desânimo, porque te impede de fazer algo que estava programado ou projetado a fazer. É uma barreira. E a falta de reconhecimento é outra situação que também faz com que você desanime na caminhada, desanime no seu propósito. Segundo uma associação americana, que tem por nome Associação Internacional de Gestão do Estresse, essa associação fez uma pesquisa com profissionais e de todos os profissionais entrevistados, 89% deles afirmaram categoricamente que estavam estressados por conta da falta do reconhecimento do trabalho que eles haviam efetuado. 89%. Ou seja, pessoas, quase na totalidade, maioria, estavam estressadas porque não tinham o seu trabalho, a sua função, o reconhecimento necessário. Então, a falta de reconhecimento impede, entristece, estressa qualquer pessoa. E aí a pergunta que eu venho te fazer
é: será que no meio cristão a falta de reconhecimento também é uma adversidade? Pensa aí. Será que por algum motivo, alguma vez na sua vida, alguma situação adversa, a falta de reconhecimento no que você havia feito para o Senhor, feito na obra do Senhor, seja na igreja, em algum grupo que você participa, a falta de reconhecimento foi uma adversidade para você? A gente vai falar que isso realmente acontece. E a gente vai usar um personagem que você conhece bem. As crianças conhecem bem, todo mundo conhece bem. É um profeta, o profeta Elias. Elias, ele foi um profeta, um grande profeta do Senhor, e ele provou na sua vida as dores da falta do reconhecimento. Mas também provou coisas maravilhosas também, porque estava no Senhor. E a gente vai observar a vida de Elias e a gente vai tomar para a gente algumas coisas muito importantes para que a gente possa desenvolver a nossa vida, os nossos propósitos, aquilo que a gente coloca diante do Senhor e como a gente tem efetuado, como a gente tem trabalhado na obra do Senhor. Para tanto, eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Reis e a gente vai estar passeando aí dos capítulos 17 até o capítulo 19. Então, esses 3 capítulos a gente vai passear por eles para a gente falar um pouquinho sobre Elias. E aí a gente vai tratar da vida dele e das coisas que a gente precisa aprender através do que Elias viveu. Para isso, a gente precisa saber quem foi Elias. Eu já falei para você que Elias foi um grande profeta do Senhor, ok? Ele era da cidade de Tisbe e ele viveu nos tempos do rei Acabe. Você tem conhecimento desses nomes: Elias, Acabe, Jezabel. E aí você vai fazer aí um link, uma ligação desses personagens. Acabe foi um rei extremamente impiedoso, ruim, perseguidor dos servos do Senhor, idólatra. Ele fez um altar, ele fez um templo a Baal, um deus pagão, e também a outros deuses. E ele era extremamente impiedoso e cruel nos seus tempos de reinado. Havia também herdado essa impiedade do seu pai, Onri, que também foi rei antes dele, né? E também era reconhecido como impiedoso. E ele só foi suplantado na sua impiedade pelo seu filho Acabe. Então, Elias estava vivendo num tempo de extrema dificuldade. Ele foi levantado pelo Senhor no seu tempo para pregar contra a idolatria que imperava em Israel naquela época. Então, Elias precisava alertar o povo, abrir os olhos do povo, orientá-los e dizer que aquela idolatria desagradava o coração do Senhor. E ele precisava enfrentar o rei mais impiedoso que existiu até aquele tempo. Casado com uma mulher chamada Jezabel, que era tão impiedosa e tão cruel quanto seu marido. Destemida, era uma sacerdotisa, uma profetisa, que usava de todos os meios pagãos para falar ou para agir diante do seu marido, diante do povo de Israel ali. Então, naquela época, a idolatria, ela imperava em Israel. E a missão de Elias era pregar contra essa idolatria. O Senhor o levantou para isso.
Então, Elias tinha uma tarefa árdua e penosa à sua frente. Ele precisava estar desempenhando uma missão extremamente difícil. E aí a gente pensa que a gente começa a ver que a dificuldade é muito grande, que a situação é adversa, que há muitos empecilhos, e a gente pensa, será que Deus está nesse negócio mesmo? Pelo menos talvez seja a sua e a minha percepção. Elias teve diretamente do Senhor, ouviu diretamente dele que ele precisava fazer aquilo. E talvez você e eu, diante de uma atitude adversa, você pense, será que realmente esse é o propósito do Senhor? Que eu passe por essa dificuldade toda para poder falar dele? Deus mostra as adversidades para nós, mas Ele também se mostra para nós diante da adversidade. E é esse Deus que estava com Elias. Era esse Deus que mostrava todo o plano, mostrava toda a dificuldade diante de Elias, mas era o mesmo Deus que sustentava Elias diante da adversidade. É um Deus que não nos abandona. E é esse o subtítulo que também tem na nossa lição. Deus não nos abandona. Elias estava vivendo um tempo de dependência total do Senhor. Ele recebeu a profecia do Senhor e precisava chegar a Acabe, um rei muito piedoso, conforme a gente já mencionou aqui. Ele precisava chegar diante de Acabe e falar, olha, Acabe, o Senhor mandou dizer a você que vai enviar, que sobre a terra não terá chuva e haverá uma seca nunca vista antes. E só vai voltar a chover quando o Senhor disser que vai voltar a chover. Ou seja, você vai viver tempos de seca. E depois disso, Elias sumiu da frente de Acabe. Desapareceu da frente de Acabe. Falou que nem orvalho, nem uma bruma, nem um leve chuvisco cairia sobre a terra, enquanto o Senhor não voltasse lá, através de Elias, e falasse, olha, vai chover agora. E o povo ia viver tempos de muita escassez, de muita fome, de sede, porque não teriam recursos. E aí, ao sair de lá, o Senhor falou, ó, vai para o riacho, para aquele lugar afastado, e eu vou mandar que corvos alimentem você diariamente, e você vai beber da água do riacho nesse tempo. E Elias obedeceu. Foi para onde o Senhor havia designado e bebeu da água do riacho e comeu da carne e do pão que os corvos levavam para ele. E ele foi assim sendo sustentado até que a seca chegou e o riacho secou e não havia mais água para ele. E aí, quando a água acabou ali, o Senhor falou, agora é o tempo de você sair daqui e ir para Sarepta, e lá você vai encontrar uma viúva. Atentem, viúva, que durante toda a escritura sagrada, as viúvas sempre são referência de cuidado, ou seja, elas precisam ser cuidadas, porque não há quem cuidem delas, porque seu marido, que devia ser seu provedor, não está mais ali. Então a viúva deveria ser sempre alvo de cuidados. Mas o Senhor pediu para que uma viúva cuidasse do seu profeta. Então Elias vai para Sarepta e lá encontra uma viúva e fala para ela e conversa com ela e fala assim, olha, eu cheguei aqui e eu preciso que você traga para mim pão, porque eu estou com fome, eu preciso me alimentar. E aquela viúva fala, olha, pão eu não tenho. A única coisa que eu tenho é um punhado de farinha e um pouco de azeite na minha botija. E esse punhado de farinha e esse azeite que eu tenho, eu vou preparar a última refeição para mim e para o meu filho. E depois dessa refeição a gente vai comer
e vai esperar morrer, porque a gente não tem mais recurso nenhum. E ela estava catando gravetos na porta de Sarepta. E aí Elias falou assim, não, faça o seguinte, você pega esse material que você tem, faz um bolo para mim, e aquilo que sobrar, você faz a comida para o seu filho e para você. Mas antes você faça um bolo para mim. Porque o Senhor está dizendo que não vai faltar mantimento, nem azeite, nem farinha para você, até que volte as coisas ao normal. Ou seja, até que a seca cesse, até que a chuva volte, você vai ter recursos para se alimentar. O Senhor que está dizendo isso. Acredite, faça. E aquela mulher fez. E não cessava o azeite e nem a farinha que havia dentro da casa daquela mulher. E ela viu aquele milagre acontecer durante todo aquele tempo. E Elias foi saciado de sua fome, foi cuidado por aquela viúva durante aquele tempo. E durante aquela estadia de Elias ali, houve várias situações, inclusive do filho daquela viúva ficar doente e da doença que ele teve. Ele também veio a morrer e aquela viúva ficou desolada, porque se ela estava servindo aquele Deus daquele profeta, por que ela foi acomedida daquela situação tão adversa? E também Elias não entendeu e tomou o filho daquela viúva e diante de Deus pediu a ele orientação, pediu para que o salvasse da morte, que o tirasse, que soprasse fôlego de vida nele. E o Senhor ouviu Elias e trouxe de volta o filho daquela viúva. E a partir daquele momento, aquela viúva observou e creu realmente que aquele Deus que enviou aquele profeta ali era o verdadeiro Deus, porque havia ressuscitado seu filho. Elias, depois de 3 anos de seca intensa e absurda durante aquele tempo, o Senhor envia Elias de novo a Acabe. Fala para Acabe, olha só, Acabe, vai acabar a seca. Fala isso para ele. O Senhor havia falado com Elias. Vai até Acabe agora, depois de 3 anos dessa sequidão, e avisa ele que vai acabar essa seca. E Elias, então, para isso, ele fala com Obadias, que vai até Acabe, e Obadias, cheio de medo, ele fala, não vou falar com Acabe não, porque Acabe está caçando você em tudo quanto é canto, e todo mundo que procura você e fala que você está em determinado canto e não te acham, ele manda matar quem deu a notícia falsa. E se eu falar para ele que você está querendo falar com ele e você não aparecer, quem vai morrer sou eu não posso fazer isso também. Olha, você não sabe o que eu fiz durante esse tempo. Durante esse tempo, Jezabel matou todos os profetas do Senhor. Todos os que falavam em nome do Senhor Deus, ela matou. E eu vou ser mais uma vítima desses. E logo eu, que escondi 100 profetas dentro de 2 cavernas, os alimentei durante esse tempo. Eu poupei eles da morte, eu fui usado pelo Senhor para isso, eu creio no Senhor. Mas eu não quero morrer, Acabe. Acabe, fica tranquilo, que hoje mesmo vou me apresentar. Elias falou, fica tranquilo, que hoje mesmo vou me apresentar a Acabe. E assim ele fez. Se apresentou a Acabe, Elias, e ainda convocou, e ele fez um desafio. Ele falou, olha só, chame todos os profetas de Baal e o chamem para diante de todo o povo de Israel. E eu quero fazer um desafio a eles. Nós vamos fazer o seguinte, nós teremos 2 novilhos para um sacrifício. Nós faremos altares, eu farei o altar ao Senhor, ao Senhor Deus, e eles farão o altar a Baal. E nós pegaremos os novilhos, eles vão escolher qual deles, vão preparar esse novilho e vão colocar em cima da lenha para o sacrifício.
Só que eles não vão atear fogo. Eles vão pedir a Baal, ao Deus deles, que mande fogo para consumir o sacrifício. Diante do povo, aquele Deus que for o Deus verdadeiro vai enviar fogo para consumir o sacrifício. E aquele Deus que for o mentiroso, que não for o verdadeiro, não vai mandar e o povo todo vai saber. E aí sim, eles vão decidir a quem eles vão servir. E foi feito assim. E primeiro, os profetas de Baal foram fazer o sacrifício. E fizeram, e clamaram, e choraram, e gritaram, se cortavam de acordo com o costume da época, e se cortavam e se ensanguentavam como sinal de servidão. E aquele povo viu que, apesar dos clamores, apesar das horas, dos louvores, dos cantos, dos gritos, das orações, Baal não queimou aquele sacrifício. Então Elias, sozinho, diante de 450, haviam mais 400 de outra divindade, que agora não me veio o nome, mas eu vou escrever aqui. Vocês vão saber o nome do outro Deus que era adorado junto com Baal. Eu vou escrever aqui. E esse Deus, o nosso Deus, o Senhor, foi aclamado então por Elias. E Elias fez todo o ritual também. Que ritual era esse? Preparou o novilho, reconstruiu o altar, porque o altar estava todo destruído, porque o povo havia abandonado o Senhor Deus. Então nem prestava o sacrifício, nem nada. Então ele reconstruiu o altar. Ele preparou tudo. E além disso, ele cavou uma valeta ao redor daquele altar. E pediu que o povo trouxessem 3 jarras cheias de água e derramasse sobre aquele sacrifício, sobre aquele novilho cortado e preparado. E jogou água ali em cima, e sobre a lenha que estava ali. E jogou mais uma vez, e jogou pela terceira, ao ponto de fazer a valeta se encher de água. Ou seja, ficou tudo encharcado de água. Até para atear fogo ali não ia conseguir. Um fogo normal, digamos assim, natural, né? Se fosse riscar um fósforo da época e atear fogo ali, não iria queimar porque estava tudo molhado. Só uma atitude sobrenatural, um fogo realmente vindo de um Deus Todo-Poderoso poderia queimar aquele sacrifício. Então Elias clamou ao Senhor e mostrou e pediu para que se o Senhor queimasse aquele sacrifício ali, o povo acreditaria, o povo voltaria e cairia com o rosto em terra e saberia que o Senhor verdadeiro era o Senhor Deus. E é assim que Elias orou, o fogo desceu, meus irmãos. Desceu e consumiu todo aquele sacrifício. Você imagina essa cena? Porque eu imagino e eu penso assim que foi algo tão grandioso que as gerações e gerações e gerações não tinham como não saber desse Deus maravilhoso. E aí aquele foi consumido, tudo aquilo foi consumido. Deus mandou o fogo do céu que consumiu aquele sacrifício. Então todos que estavam ali, todo o povo de Israel que estava ali se prostrou diante do Senhor e ajoelhado pediu perdão ao Senhor. E Elias ordenou que segurassem todos aqueles profetas de Baal, segurassem eles e os levassem para a parte baixa. E assim o fizeram, e Elias matou todos eles. Após essa situação, o rei Acabe foi e soube do que havia acontecido. E também soube, Elias subiu e ficou observando o céu. E assim que ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele pediu avisar a Acabe que fosse o mais rápido possível para um lugar de segurança, porque senão ele não ia dar tempo, a chuva ia pegar ele no meio do caminho. E assim o fizeram, e Acabe partiu para outra cidade, e a chuva desceu, conforme o Senhor havia falado.
Ao chegar nesse outro lugar, Acabe fala para Jezabel tudo o que aconteceu através de Elias. E Jezabel, o que fez? Prometeu, mandou um mensageiro até Elias e falou assim: olha só, que os reis, que os deuses me consumam se eu não fizer com você aquilo que você fez com os profetas de Baal. Olha só a atenção. Olha só a recompensa que o nosso profeta Elias recebe após fazer exatamente tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor mandou para ele. E ele simplesmente morre de medo. Ele fica aterrorizado com toda aquela situação. Ele fica com medo. Elias começa a se deprimir porque ele não esperava aquela situação, ele não esperava aquela ameaça. Ele achava que aquela situação toda, aquele medo tomou conta do seu coração. Deus estava com ele, mas o medo, às vezes, pega a gente de assalto. Quantas vezes você já teve medo? Muitas, né? Eu também. Nesse tempo que Elias passou, Deus foi provedor em tudo. Tudo. Mandou o alimento que ele necessitava na hora certa. Levantou pessoas para que cuidasse dele. Deus mandou o fogo no momento certo que ele precisava. Deus mandou todas as coisas. E mesmo conhecendo e vivendo todas essas coisas, Elias teve medo. O medo ofuscou a sua fé. E aí eu te pergunto, irmão, você que está aí, nessa pandemia que tem nos assolado e trazido tanto medo no nosso coração, o quanto a sua fé foi abalada e ofuscada pelo medo? Quanto que você se acovardou? Eu digo acovardou porque realmente pensar que a nossa vida está sendo ameaçada por um vírus mortal é algo que nos traz muito medo. Quantas vezes ou o quanto de medo, o quanto esse medo te paralisou? Assim como aconteceu com Elias, essa ameaça iminente diante dele de que ele teria sua vida ceifada no dia seguinte por Jezabel, trouxe medo a ele. Embora ele tenha vivido com o Senhor tantas coisas maravilhosas. Deus também tem feito coisas maravilhosas comigo e com você. Deus tem feito coisas grandiosas através de nós. Ele tem acompanhado cada minuto da nossa vida. Ele tem feito coisas tão grandiosas e a gente pensar que Ele tem cuidado de nós. Me vem até aquele cântico. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus em todo momento. Se Ele está conosco agora, se Ele está cuidando de nós agora, Ele também estará cuidando de nós em todo o tempo. Se Ele nos levar desse mundo, Ele estará conosco e no céu glorioso, de um corpo transformado, e nós num corpo transformado, adorando e louvando ao Senhor nos céus. Qual é o nosso medo? É o medo de desamparar aqueles que estão conosco aqui em vida? E aquele Deus que nos providenciou tudo em todo o tempo continuará a honrar os nossos? O Senhor é um Deus de provisão em todo o tempo. O medo, ele vem. Claro que vem. É óbvio que vem.
Ele abala a nossa fé, sim, mas a gente não pode deixar de pensar que esse Deus é o provedor de todas as coisas. E é Ele que tem o controle do começo ao fim, é Ele que dá o fôlego de vida, e é Ele que também toma os seus. Então nós devemos pensar que Deus nunca nos abandona, porque Ele nunca nos abandona. O Senhor é um Deus que está conosco o tempo todo. E outra situação maravilhosa que a gente deve pensar e analisar diante de um Deus que tudo pode é a valorização que vem de Deus. Queridos, Deus valoriza cada ponto das nossas atitudes, mediante saber se as nossas atitudes são para valorizar o Senhor. O quanto as suas atitudes têm valorizado ao Senhor. O quanto você tem feito para engrandecer ao Senhor e glorificar a Ele. A falta de reconhecimento, a frustração, ela vem até nós quando a gente entende ou quando a gente pensa que a gente precisava ser valorizado ou reconhecido pelos nossos feitos. Elias ficou frustrado com o Senhor. Ele foi, depois dessa profecia, dessa mensagem de Jezabel ameaçando ele de morte, ele se embrenhou pelo deserto e procurou um arbusto e se sentou lá em 1 Reis 19:14. Eu vou ler para você. Diz o seguinte, até o texto base da nossa leitura. Ele respondeu, isso aí a resposta de Elias. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E eu fiquei, somente eu, e procuraram tirar minha vida. Ou seja, Elias foi, segundo esse relato, ele foi o único que se manteve fiel. E ainda assim, diante de toda a fidelidade e zelo que ele tinha pelo trabalho do Senhor, queriam ceifar a vida dele. Qual era a motivação de Elias? Muitas vezes a gente fala para o Senhor que a gente está fazendo tudo por Ele, e lamenta quando alguma coisa dá errado, quando há uma adversidade na nossa vida. Mas qual é a nossa intenção em fazer para o Senhor? Qual é a nossa intenção em fazer e falar e pregar a palavra do Senhor? A nossa intenção é glória? É que a nossa vida seja boa? A nossa intenção tem que ser a glória do Senhor. A nossa intenção tem que ser o amor que temos ao Deus da nossa salvação. É esse que deve ser essa deve ser a intenção. Essa deve ser o nosso objetivo, o nosso propósito. Se o propósito for outro, a frustração ela é certa. A nossa frustração é certa. Se o nosso propósito é glória para nós e reconhecimento para nós, a frustração é o único destino nosso. Elias, ele ficou desolado com aquelas ameaças que Jezabel fez, porque ele esperava que ele fosse glorificado diante dos seus feitos. Existe uma citação que eu achei interessantíssima no texto da lição, e talvez você tenha visto também, talvez você tenha lido aí o texto da sua lição da EBD, uma citação do cantor João Alexandre. E eu queria citá-la na íntegra a vocês, porque eu achei de extrema relevância para o nosso texto de hoje, o nosso assunto. A excelência é fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho, até que eu possa ter ferramentas melhores para fazer melhor aquilo que eu já faço. Queridos, a nossa intenção deve ser sempre fazer o melhor. E sempre que a gente fizer o melhor, nós faremos ainda melhor se tivermos as ferramentas corretas. O nosso objetivo é fazer o melhor ao Senhor o tempo todo, para que a gente possa fazer melhor ainda quando as adversidades forem menores, quando a situação
estiver mais confortável. Mas ainda que a situação não esteja confortável, o nosso melhor é sempre o nosso objetivo. Fazer o melhor para o Senhor é sempre o nosso pensamento. Elias tinha sido ferramenta de excelência nas mãos de Deus, mas ainda não era o fim. Ele havia, naquele deserto, sentado debaixo daquele arbusto, ele havia pedido ao Senhor que o levasse. Ele falou ao Senhor que ele precisava, que ele queria, que ele não era melhor que ninguém, que já estava bom ali, que ele já tinha feito o que o Senhor tinha pedido, ele já tinha falado que ia haver seca, que ia haver chuva, tudo havia se cumprido. O povo de Israel já havia reconhecido o Senhor através daquele ato miraculoso de ter queimado o sacrifício, o fogo divino havia caído ali, aquele povo reconheceu que o Senhor era o Senhor Deus, de fato Deus verdadeiro, então ele poderia morrer ali, mas a missão dele não havia acabado ali. Não era a vontade de Elias que deveria prevalecer, era a vontade do Deus Todo-Poderoso. Ele ainda tinha muitos planos na vida de Elias ainda. Elias ainda precisava fazer outras coisas. Não era na adversidade e no medo que o Senhor queria que ele ficasse. O Senhor queria usar a vida dele para fazer ainda coisas melhores e maiores. Essa é a sua intenção e a minha intenção também. É esse o nosso objetivo, fazer coisas maiores e melhores ainda para o Senhor, apesar do medo, apesar da insegurança e da incerteza do dia de amanhã. Mas o hoje que estamos vivendo, enquanto estamos proferindo essas palavras, o melhor que nós temos a fazer é aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. E para concluir a nossa lição de hoje, nós devemos buscar em Deus o consolo e o encorajamento para viver. O tempo da pandemia é um tempo muito desesperador para muitos. É um tempo de muita insegurança e a gente tem vivido coisas na nossa igreja. Você, assim como eu, perdeu pessoas assim que tocaram o teu coração, que foram da tua convivência. E essas pessoas não se acovardaram. Louvaram ao Senhor em todo tempo e em todo momento. Fizeram a missão que o Senhor havia designado a elas da melhor maneira. Então, cabe a nós fazermos o nosso melhor ao Senhor, não buscando reconhecimento, mas na hora da adversidade, fazermos o melhor e buscarmos no Senhor o melhor por amor a Ele, por amor ao Deus da nossa salvação. Para pensar e agir. Quando você se sente só, o que você faz? Você se acovarda? Você se esconde? O que você faz? Pensa aí. Que tipo de medo você tem experimentado ao longo da pandemia? Quais são os seus medos? E você tem feito a obra do Senhor por amor ou por reconhecimento? Qual tem sido a sua motivação diante de Deus? Vamos pensar. Vamos pensar em entender o que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Que o Senhor possa te abençoar, que essa semana seja uma semana abençoadíssima para você e que você tenha um outro olhar a partir de agora. Que você olhe para frente, certo de que o Senhor está usando a sua vida para coisas muito maiores. Certo que as adversidades vão vir e elas são certas, muito certas. Mas que o reconhecimento que a gente precisa ter do Senhor é que Ele olhe para você e olhe para mim, estando certo de que a nossa motivação é o amor que temos a Ele. Que a motivação da nossa vida e dos nossos feitos são para glorificar o nome dEle. Que através do nome dEle glorificado, a nossa missão está sendo executada de maneira firme e certa. E grandes coisas tem o Senhor a fazer por nós. Um grande beijo, meus queridos. Fiquem com Deus, certos de que o Senhor tem cuidado de cada um de vocês.
Até a próxima. Tchau, tchau.